Olá pessoal, boa noite, boa noite. Tô entrando 3 minutinhos antes do combinado, 2 minutinhos, né? Pra ir recebendo vocês. Sejam todos bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, sou a fundadora dessa página. E hoje é bem atípico, né, de eu estar aqui falando com vocês, mas essa live tá marcada, né, pra quem viu lá a nossa agenda e nossas postagens de hoje. Hoje vai ser a live sobre a glândula pineal na obra de André Luiz, tá? Foi uma live que eu perguntei se vocês queriam, a maioria votou que sim, né? E aí eu tô cumprindo, né, a solicitação de vocês, né, a sugestão de vocês. Então, faltam 2 minutinhos, enquanto vocês vão chegando, vocês podem falar de onde é que vocês estão falando, se apresentando. Meu nome é Ana, como eu já falei, sou paraibana. Moro atualmente em Marabá do Pará, já morei no Amapá, tá? E é isso, a gente tá aqui para falar um pouco de espiritismo, para fazer links de espiritismo com a nossa vida, né? Alimentar, sempre enriquecer mais o nosso conhecimento. Só de uma forma bem resumida, falar um pouquinho do que acontece semanalmente aqui na página. Segunda-feira nós temos o Destrinchando Fonte Viva. Uma segunda sou eu, a outra é a Jade. Nas quartas-feiras voltamos com os Minutos com a Joana. Uma quarta-feira sou eu, a outra é a Sabrina. Na quinta-feira temos o Estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo ele é privativo lá no Google Meets, mas a gente grava, fica tudo salvo no nosso canal do YouTube. No sábado, um sábado sim, um sábado não, acontece o Clube do Livro, e também uma vez no último sábado de cada mês nós temos a série, né, Cantinho com Amigos, que inclusive no final desse mês de agosto a gente vai ter mais um episódio dessa série, onde a gente vai ter convidados muito especiais que inclusive vocês já devem conhecer, tá? Então, para participar das nossas atividades é só estar aqui, né? Prestar atenção na nossa agenda, ativar as nossas notificações e assim vai. Nós também temos os selos do Insta, né? Conforme vocês estão vendo aí, toda a renda obtida é revertida para os nossos centros espíritas que trabalhamos em suas diversas ações sociais. Temos sopa, temos distribuição de cesta básica, tem centros que fazem enxovais, né, para mulheres carentes que não tem como comprar roupinhas, fraldas, tá bom? Enfim, diversas são as ações, né? As ações estão por aí. E aí, já são 8 horas, vamos começar o nosso bate-papo. Isso aqui vai ser um bate-papo sobre a glândula pineal na obra de André Luiz. Para você que é médium, para você que trabalha na parte da mediunidade, está estudando mediunidade, é importante, né, a gente falar um pouquinho sobre isso. É um assunto muito interessante, presente na obra Missionários da Luz. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para mostrar para vocês, né, que eu já tinha lido esse livro, né? Na verdade, eu estou relendo. E aí sempre que a gente relê uma obra, a gente se depara com um conhecimento novo, né? A gente revisa muita coisa, coisinhas até que a gente deixa passar, né? Essa obra aqui, Missionários da Luz, né? Vai ser referente ao capítulo 1 e capítulo 2, bem no início mesmo da obra, tá? Então, vamos começar. Vamos começar primeiro falando sobre a glândula pineal na questão da nossa ciência, da questão da nossa medicina, da nossa anatomia. O que é que a nossa ciência fala sobre a glândula pineal? E aí eu trouxe uma imagem que eu acho que vai aparecer aqui, ó. Essa é a nossa glândula pineal, tá? Onde ele tá desse alfinete verde apontando, tá? Ela é bem pequenininha, ela é do tamanho de uma ervilha, tá bom? E sim, gente, e qualquer dúvida em relação ao tema, vocês podem estar mandando na caixinha de pergunta, tá bom? Ela se situa nessa região anatômica aí, tá bom? Do nosso cérebro. Ela tem uma dimensão do tamanho mais ou menos de um grão de ervilha, bem pequenininha. Trouxe outra imagem também, onde ela está sendo apontada novamente com esse espeto, tá, de madeira. Essa é a nossa glândula pineal, é a epífise cerebral, tá bom? Eu vou voltar para outra, porque eu gosto aqui. Eu gosto mais dessa, né? Porque dá pra ver melhor. É mais bonitinha, por assim dizer, né?
Então, o que é que a nossa ciência fala sobre a glândula pineal? Primeiro, que ela é presente nos vertebrados, né? A glândula mesmo pineal. Ela é presente nos vertebrados. É um componente muito importante para a questão neurológica, endócrina do organismo do vertebrado. E que ela nos ajuda a perceber o tempo. Olha só que interessante, né? Como é que ela faz a gente perceber o tempo? Através da luz. Então, a glândula pineal, ela recebe essas informações, né, do que é dia, do que é noite, e isso vai refletir em relação aos nossos hábitos. Interessante, né? Uma glândulazinha desse tamanhozinho, bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, é isso aqui, mais ou menos. Ela não é uma estrutura que foi conhecida agora, né? Ela tem já bastante tempo aí que já se fala sobre a epífise, sobre a glândula pineal. Ela é mencionada em estudos anatômicos de Galeno, o mesmo cara que estuda sobre a questão da vascularização cerebral em pacientes depressivos. E desde então ela sempre foi relacionada a funções misteriosas, místicas, sendo alvo de estudo mais de filósofo do que de anatomistas, tá? Até o século XIX, quando começaram a fazer estudos científicos rebuscados sobre a pineal e sobre as suas funções. Quais são as outras denominações que a gente pode achar por aí, né? Nas revistas científicas, nos livros, na internet? Chamado também de controlador de fluxo, espírito animal, né? Então ela também é chamada de jeito. Também é conhecido como sede da alma, por René Descartes, ou órgão que coordena as funções psicofisiológicas do organismo, tá? Então, assim, a presença dessa glândula pineal, ela ou tecidos próximos a ela, que aparece na escala evolutiva a partir dos peixes. Então, a partir dos peixes, já começa a apresentar tecido cerebral compatível com a glândula pineal, que é algo que vai se desenvolvendo. Por exemplo, em salamandras, serpentes, tartarugas, aves, já coexiste uma estrutura que vai se tornar a glândula pineal quando esses animais começarem, né, a evoluir, tá? E assim como a glândula pineal também regula, né, a melatonina. Então o grande hormônio que a pineal produz é justamente a melatonina, que tem essa capacidade de gerar ritmos circadianos. Vocês já ouviram falar o que é ritmos circadianos? Você já conhece essa palavra? Ritmos circadianos é o mecanismo pelo qual o nosso organismo ele se regula entre dia e noite. Então, através desses ciclos circadianos, é justamente como o nosso corpo ele se regula, né? Ele se manifesta através do dia, através da noite. Então, o nosso corpo tem hábitos e funções orgânicas, biológicas à noite que não estão tão presentes durante o dia. E o que é que determina essa produção, esse metabolismo? Tem certas substâncias, certos hormônios que a gente produz mais durante o sono, por exemplo. E o que é que faz isso acontecer, essa diferenciação? É justamente a percepção que a gente tem do que é dia e do que é noite. Interessante, não é isso? Então, em mamíferos, ou seja, nós, né? Nós somos pertencentes aos mamíferos, a pineal é o único que perde a sensibilidade direta à luz. Então, a gente não tem sensibilidade direta à luz em relação às outras classes de animais. Então, a produção de melatonina ela vai ficar mais dependente em relação à retina, né? Em relação aos nossos olhos, que os olhos têm essa entrada da luz. E também a outros componentes orgânicos do nosso corpo, né? Mais ligado à parte neurológica, tá bom? E essa informação permite, né, novamente a organização do nosso corpo, o metabolismo, a produção de proteínas, de acordo com o dia, né, o dia e a noite. Então, para vocês verem assim, que a glândula pineal é esse negocinho aí, né, pequenininho, uma estrutura bem minúscula, bem imperceptível até se a gente for olhar o cérebro como um todo, né, mas ela é muito complexa do que se pensava anteriormente, né?
mostrando que as suas conexões, os seus arranjos, enfim, diversos sistemas que participam dessa homeostase. O que é a homeostase? É justamente nessa manutenção do equilíbrio do nosso corpo físico. E essa sincronia entre o ambiente externo, o meu ambiente que eu vivo, e o meu ambiente interno, ou seja, o meu corpo. Abrindo um campo assim grande de investigação e pesquisa. Então, a gente sabe, na nossa ciência, a gente sabe muito pouco em relação à glândula pineal. E a gente vai ver o quanto as obras de André Luiz, né, essa obra de André Luiz, ele nos ajuda a compreender melhor o outro aspecto da glândula pineal. Então, como eu falei, né, a grande importância da glândula pineal é o quê? A síntese da melatonina. Ela funciona tipo como um marca-passo desses ritmos circadianos, ou seja, o que é dia e o que é noite. Ela permite adaptações orgânicas, por exemplo, né, durante a passagem do tempo. Olha só que interessante, né? A gente vai envelhecendo, não só o fator do envelhecimento, mas também a mudança das estações do ano. Quando a gente viaja, faz o jet lag, por exemplo, né, para países que o pôr do sol é mais tarde, o amanhecer do sol também é mais tardio, também. E a glândula pineal vai nos ajudar nessa adaptação, nessa sincronização. Tanto por dia, como também por meses e até por ano, que chama de circanual. É muito interessante, né? Ele ajuda na sincronização do nosso relógio biológico, essa glândulazinha aí. Então, a melatonina, né, que é esse principal hormônio produzido, é graças a essa glândula que sintetiza esse hormônio. Ele é liberado principalmente no início da noite, quando cai, né? Quando o sol se põe. Porém, ela tem um pico de produção maior algumas horas após o anoitecer e ajuda justamente a promover o início do sono. Por isso que a orientação, para quem sofre de insônia, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês já tiveram essa orientação, é que quem tem insônia tem que reduzir bastante os estímulos, principalmente os estímulos da luz. Não ter tanto... diminuir o tempo em tela... Antes de dormir, evitar, né, assistir televisão, mexer em celular, para justamente não atrapalhar a produção da melatonina. Porque o que faz ela começar a ser produzida justamente a diminuição da luz. E a luz que a gente recebe em nós é a retina, são os nossos olhos, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar em relação à nossa ciência, né? Deixa eu ver aqui, já falou muito sobre a noite. Então a melatonina, a pineal também, ela está muito presente na questão da nossa atividade reprodutora, atividade metabólica de várias espécies, não só a nossa. E o mais interessante é que alguns exames de imagem, ressonância, tomografia computadorizada, mostram a presença de cristais na pineal. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. De médios, já pegaram pessoas com mediunidade comprovada, né? Não é pegar qualquer um. Pegam pessoas com mediunidade comprovada e fazem um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância. E foi detectada a presença de cristais nessa glândula pineal, né? Lá na epífise cerebral. E há relatos de que essas pessoas já tinham esses cristais desde a infância, a partir de 1 a 3 anos de idade, aumentando com o passar do tempo. E segundo algumas obras de estudiosos, né, esses cristais ele têm a formação de agulha, formato de agulhas, que é conhecida como a hidroxiapatia. Olha só que interessante, né? A presença desses cristais não vai fazer com que eu desenvolva nenhum tipo de disfunção cerebral, mas essa é a correlação entre a presença de cristais, né, na glândula pineal e a mediunidade. O porquê, né, vai saber. É que nem quando o Kardec, os espíritos dizem, né, que o espírito tem que evoluir na ciência do infinito. O que é essa ciência infinita? Não sei, a gente vai saber, né, conforme a gente vai evoluindo. Deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta. Ainda não. Então vamos continuar, né? Bem, vamos entrar na obra de André Luiz, que é que a gente vai à parte científica da nossa ciência. Vamos ver o que é que André Luiz traz da ciência espiritual. Aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto, voltei. Como é que acontece, né? Como é que André Luiz entra em contato com essa questão da glândula pineal na obra Missionários da Luz? André Luiz está lá em Nosso Lar, ele é convidado
a conhecer uma reunião mediúnica que estava acontecendo lá, aqui na Terra, né? Em um centro espírita. O espírito Alexandre, que é o coordenador do trabalho, chega para André Luiz e disse: ei, bora ali, vamos ali conhecer uma reunião mediúnica para você ver como é o trabalho, como é que acontece e tal. Aí André Luiz, bora, né? Quando eles chegam lá, eles se deparam com a equipe já se preparando para o trabalho. Tinham 5 médiums disponíveis para o trabalho, mas preparado para a comunicação somente um. Olha só. Para quem é médium, trabalhador de reunião mediúnica, não só o médico que recebe as comunicações, mas todos aqueles que estão na reunião mediúnica, a importância da gente se preparar devidamente para o trabalho, né? Às vezes a gente pensa que só tem que se preparar no dia da reunião mediúnica somente quem é médium, mas na verdade todos aqueles que desenvolvem atividade no centro espírita têm que se preparar para isso, né? E eles falam, Alexandre, que é o coordenador do trabalho, a gente faz a nossa parte, a gente faz tudo para que ele não tenha nenhum tipo de desarranjo psíquico, nem orgânico, para que ele não sinta nenhum tipo de perturbação, mas o médium também tem que fazer a parte dele. Não, aí o que a gente geralmente vê na reunião mediúnica? As orientações para quem aplica o passe magnético. Evitar comer muito no dia da aplicação do passe, da reunião mediúnica, evitar maus pensamentos, fazer o exercício da prece, né? Tudo isso, tudo bonitinho. Só que aí é um exercício que a gente tem que fazer diário, constantemente, né? Enfim, porque todo o trabalho que a gente desenvolve no centro espírita, a gente doa energia, tá? A gente tá ali. A gente flui energia, nossos fluidos são usados para alguma coisa. Então, que a gente reflita sobre isso, né? Quando a gente voltar para as nossas atividades presenciais nos centros espíritas, sendo magnetizador, médium na reunião mediúnica, ou evangelizador, ou o cara que está lá na recepção entregando mensagem, a gente tem que se preparar adequadamente para o trabalho, porque a espiritualidade não deixa faltar o auxílio. Eles pedem da gente a nossa compreensão. Então, no capítulo 1, André Luiz chega na reunião mediúnica, né? Lá tá um médium lá preparado para a atividade da noite. E aí André Luiz começa a perceber como é que funciona o aparelho orgânico, ou seja, o corpo do médium no momento da reunião mediúnica, no momento da preparação para a manifestação do espírito, o desencarnado. Ele começa a observar os cérebros, né, as sinapses, as conexões neurais e tal. E aí ele viu assim que é um centro de grande potência elétrica. Nossas sinapses fazem eletricidade, né? As sinapses são sinapses elétricas. E ele fala que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, seja psicografia, psicofonia, magnetismo, a epífise desempenha um papel mais importante. A epífise é a glândula pineal, aquela do tamanhozinho do ervilha que estava com o alfinete verde em cima. Então, através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, o médium, para nós, aliás, não só o médium, mas para nós termos essa sintonia com a espiritualidade, com o mundo espiritual, a gente precisa ter uma mente equilibrada, né? A gente precisa ter as forças equilibradas para que a gente se torne uma antena bem potente. A gente brinca dizendo que os médios ostensivos não tem uma antena, tem uma parabólica, mas para ser uma parabólica tem que estar com as forças equilibradas para ser um bom emissor e um bom receptor. Então é nessa glândulazinha que a gente viu que reside, né, essa maior conexão com o mundo espiritual, porém, na maioria de nós, isso se encontra adormecido, como André Luiz coloca, né? Ainda dorme de forma embrionária. Por quê? Porque a gente, né, tem que ter vontade em desenvolver. E na hora de desenvolver essas faculdades requer muita renúncia, requer muita abnegação, muita reforma íntima. Não é todo mundo que está disposto a isso, né? E aí foi quando André Luiz passou, né? Ele passou e falou, reconheci que de fato a glândula pineal do intermediário, ou seja, do médio da reunião mediúnica, expedia uma luminosidade cada vez mais intensa. Então, cada vez que se aproximava do momento do trabalho, do momento do transe mediúnico, mais a glândula pineal daquele médium brilhava, mais emitia a luz. Já no capítulo 2, que é só sobre a epífise, ele fala assim, que quanto mais notava o cérebro do médium, quanto mais ele observava o cérebro do médium,
mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor, ou seja, ao redor da glândula, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Olha só, André Luiz tentou comparar a epífise, né, a glândula pineal, na manifestação mediúnica com aquilo que a gente poderia entender. Aí ele comparou com a flor de lótus. É uma flor de lótus? Vai saber. Foi aquilo que André Luiz nos trouxe, a compreensão dele, tá? Os egípcios chamam de terceiro olho, né? Tem uma foto de uma parede lá do Egito que mostra o terceiro olho. Tem outras religiões que vai denominar essa região cerebral de diversos nomes. André Luiz comparou a uma flor de lótus, tá? A Graça... Oi, Graça, beijos. A Graça colocou: a epífise está para a atividade mediúnica como o transformador está para o poste de rede de alta tensão, justamente. E aí, para receber essa carga, é necessário ter resistência, né, amiga? E eu trouxe essa foto aqui, que mostra mais ou menos qual foi a recepção de André Luiz, né, quando ele parou para observar um pouco mais a mente do médium, né? Ele observou uma flor de lótus, os raios que a epífise emanava se assemelhavam à flor de lótus. E aí eles começaram a conversar, né, que esse órgão não se trata de um simples órgão pequenininho, né, e tal. É uma glândula de vida mental. Aí começam a discorrer que ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. Então, na puberdade que começa a produção dos hormônios reprodutores, né, que começa a questão da sexualidade, aí é a glândula que está lá, né, presente. E também como um laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, não está só ligado à criação, mas também a elementos psíquicos. Aí o Alexandre continua, lembrando que o Alexandre é o coordenador do trabalho que levou André Luiz para lá. O neurologista não conhece ainda bem. O psiquiatra vai conhecer mais tarde os segredos da epífise. E os psicólogos ignoram, né? Não todos os psicólogos, diga de passagem. Eles chamam os psicólogos que são vulgares, ou seja, que não creem. Aí ele falou que Freud já interpretava, né, a questão da epífise e que no período da infância, esse centro, ou seja, a glândula pineal funciona como um freio, né? Na infância, ela constitui um freio às manifestações do sexo. Por isso que as crianças, elas não têm libido, né? Elas não têm desejo sexual. Elas não despertam nelas isso. Por isso que a gente chama que a infância é a fase da inocência. A epífise, segundo a Alexandre, o espírito segura isso, serve como freio. Aos 14 anos, aproximadamente, aí na posição mais estacionária, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representa controle, ou seja, o que apresentava um freio na fase da infância, é fonte criadora e válvula de escape. Olha só, a glândula pineal, então, se torna uma fonte de criar, uma fonte criadora e uma válvula de escape. A glândula pineal reajusta-se ao corpo e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina os inventários de suas paixões vividas noutra época, que reaparece sobre fortes impulsos. Eita, e agora para tirar isso aqui? Peraí. Reaprendendo, né? Porque eu nunca mais compartilhei nada. Então, olha só, a glândula pineal, então, segundo a espiritualidade, ela vai se aprofundando, né? O que era algo para regular funções biológicas, dia, noite, metabolismo, está relacionado à sexualidade, está relacionado à emotividade, está relacionado a resgate de paixões já vividas em outra época. Pode ser essas outras épocas, pode ser vidas passadas também, e que vão surgir como fortes impulsos, né?
Então, ela desata, como Alexandre continua falando, né? Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza. O cos liga as existências umas às outras. As existências, nós, uns com os outros, quando a gente se relaciona emotivamente com alguém, a gente está nos conectando com outra existência. Na sequência de lutas pelo aprimoramento das almas e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras que a criatura se acha investida. Então, além da gente dela promover esse relacionamento uns com os outros, com a natureza, com o meio ambiente que a gente vive, também nos favorece ao nosso próprio aprimoramento, a nossa evolução espiritual. Faz com que a gente entenda como as nossas energias, as nossas forças podem ser usadas para a criação, para burilar algum talento que a gente tem. E a gente vai ver isso bem bacaninha. Aí André Luiz pergunta se não são as glândulas genitais que são responsáveis por isso. E Alexandre diz que não, que na verdade a glândula secreta, né, os seus hormônios específicos, o óvulo, os espermatozoides, mas quem manda é a epífise, é a glândula pineal, tá? Ele fala, aliás, que todas as glândulas, mas principalmente as genitais, como eles estão tratando aqui, se acham absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. Tá? Então, eles relacionam a glândula pineal, aquele negocinho bem pequenininho, como a glândula da vida espiritual. Olha só, né? Eu fiquei assim, eu ficava lendo e ficava chocada, né? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Ah, obrigada. Tavares dizendo que tá curtindo. O Duarte manda um abraço em todos aí. Helder Eduardo João Pessoa, um abraço. Olha, a Graça também mora aí, João Pessoa. Então, olha só. Ele fala que a glândula pineal secreta, né, delicadas energias psíquicas e conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Então, a ascendência, ela tá acima de todos esses sistemas, todo o sistema endócrino. E comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. Da vontade de quem? Nossa, né? Nós somos o espírito habitando esse corpo. Então, inconscientemente, mesmo que a gente não perceba, a nossa vontade também está presente em funções do nosso corpo que é inconsciente. Mas está lá, nossa influência também nessas funções inconscientes. O nome do livro é Missionários da Luz, de André Luiz, tá bom? Então ele continua falando, dizendo que a glândula pineal é um manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Então, em relação a sexo, em relação a experiências sexuais, está lá a posição da epífise, está lá a posição da glândula pineal de forma básica e absoluta. E ele continua, o Alexandre falando, o coordenador do trabalho lá que está acolhendo André Luiz. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quando a gente vai lá ler, né, o Livro dos Espíritos na lei de reprodução, a gente vai ver que o sexo, ele é sublime, ele é uma força criadora. Não há como a gente tratar de sexo no meio espírita como um tabu, como algo sujo, como algo pecaminoso. Não dá, sabe? O sexo é uma força criadora. Nós somos... E não necessariamente as energias sexuais são energias que só podem ser realizadas num ato sexual. Uma energia criadora, então a gente pode usar para criar qualquer coisa. Sabe? Entendeu? A gente pode usar, por exemplo, na mediunidade, como Chico Xavier e Divaldo Franco, eles canalizaram, né, suas energias sexuais para criar. E criaram o quê? Criaram obras sociais, criaram livros, né? E, enfim, não é somente para o sexo.
Há várias formas de reutilizar essa energia. O que Alexandre diz é que todos nós, sem exceção, usamos as energias sexuais de uma forma inferior. Até, né, se a gente for pensar, até de forma bem bestial. Usar o sexo somente como algo assim profano, vamos por assim dizer. Sem ver essa questão mais profunda, espiritual. Quando a gente se relaciona com alguém, mesmo que seja casual, a gente está criando comprometimento afetivo com aquela pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se relaciona, tá? Não vai pensar que é coisa de uma noite só. É bem mais profundo isso aí. Aí ele fala assim, aí Alexandre continua. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para o campo mais baixo do prazer materialista? Ele pergunta a André Luiz, como se colocando no meio, porque todos tiveram experiências ruins em relação ao sexo. Aí ele pergunta, quantas existências a gente pega o sexo e usa para algo para puro prazer materialista? Para os vícios, para subjugar, para satisfazer, né? Esse desejo carnal. Aí André Luiz fica mudinho, né? Porque todo mundo fica calado nessa hora, né? Aí ele continua, lamentavelmente, divorciados da lei de uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a multimilenária viciação das energias geradoras, carregadas de compromisso moral com todos aqueles a que ferim com os nossos desvarios e reflexões. E André Luiz disse, e aí, quando a gente vira as costas para as leis divinas, quando a gente faz o que a gente quer, a gente também tem que abraçar a colheita. A gente tem que abraçar tudo que vem em seguida. Os desregramentos emocionais, as multimilenares viciações dessas energias que eram para ser utilizadas de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada, não só comprometendo a nós mesmos, mas todos aqueles com quem a gente feriu através de nossos atos. Aí ele continua. Eu vou trazer muito texto do livro, porque o principal está justamente no texto, tá? Aí ele continua. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido de evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. E aí me lembra muito Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles chama muito a nossa atenção em relação ao nosso pensamento. Conscientemente, a gente está pensando em algo que a gente não deveria pensar. Está pensando de uma forma não equilibrada. Isso aí, esses pensamentos que a gente tem, vai refletir em alguma coisa, né? Vai refletir em nosso funcionamento orgânico e vai gerar os desequilíbrios de todos os tipos. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Então, através do nosso pensamento, através da nossa vontade, a gente vai saindo do foco, né? A gente vai saindo do caminho. Daí, a necessidade de regras morais para que de fato se interesse pelas aquisições eternas dos domínios do espírito. Então ele diz assim, por isso que é necessário a necessidade de regras morais, para que a gente, sabe, se oriente, pronto, para que a gente se oriente, né? Para que a gente se recupere, para que a gente diz, opa, sai um pouquinho do caminho, vou voltar e não se perca. Daí, aí ele continua, renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providência de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então a gente imagina assim, que quando a gente fala sobre celibato, em que algumas religiões ainda impõem celibatos aos seus pupilos, né? Enfim, aquelas pessoas que propagam, né, a religião. Se a gente tem ordenamentos jurídicos, leis que favoreçam, por exemplo, a relação monogâmica e tal, não sei o quê,
se há psicólogos, há psicoterapias para evitar, né, tratar vícios relacionados ao sexo. É justamente uma chamada para que a gente, sabe, se reencontre, para que a gente veja que a gente tem possibilidades melhores de usar nossas energias. E aí quando a gente vem e fala isso numa live, né, em relação ao espiritismo, é o que mais fala, né? Tem de usar as nossas energias, de usar as nossas forças para o que realmente nos edificará, para o que realmente é importante. E não é fácil, né? Nós estamos encarnados aonde? No plano de provas e expiações. Espírito bom, pleno, a gente ainda não é. Então nós temos contato com várias tentações no meio do nosso caminho. O que é que vai fazer a gente ceder ou não ceder às tentações? É a nossa base moral, são os nossos valores, é a questão religiosa, a questão da nossa educação. Mas se eu às vezes eu tenho isso tudo à minha volta. E mesmo assim eu posso escolher por não ouvir nada disso e decidir por mim mesmo o que eu quero da minha vida. Então, se existe todas essas informações ao nosso redor, e agora a gente tem as obras de André Luiz, né, falando diretamente sobre isso, é para que a gente faça bom uso, né? De fato, que a gente reflita e faça bom uso. Acho que vocês falaram alguma coisa aqui, a Grace. A Bruna também, né? A gente se encanta, né? Boa noite, sou do Rio Grande do Norte, curso testigo de ação, seja bem-vinda. Aí a Grace falou, não raras pessoas envolvidas em importantes tarefas sentem diminuição do apetite sexual e estão canalizando a energia criadora. Com isso, a superficialidade deixa de ser tão atrativa. Pois a gente passa pela juventude, às vezes quando a gente está em... A gente se dedica um pouco mais, como a Graça falou, né, a algo mais edificante, e a gente vai canalizando, a gente usa as nossas energias criativas, usa as nossas energias sexuais também nisso, como eu já falei no começo da live. Divaldo Franco era um jovem quando começou a mediunidade, a trabalhar na mediunidade. Para quem assistiu o filme Mensageiros da Paz, está lá falando, né, sobre como é que Divaldo Franco começou a desenvolver a mediunidade, e ele estava na flor da juventude, ele, enfim, bem que ele tentava, né, alguma coisa com alguém. Mas aí ele sabia que a atividade deles não era, ele não sabia dentro dele que ele não tinha, assim, um planejamento afetivo lá, né. E ele foi atrás de quem? De Chico Xavier, que Chico Xavier também foi jovem. E Chico Xavier disse que passou pela mesma coisa com ele, que ele foi buscar Emmanuel. E Emmanuel disse que o corpo dele são células, né? E cada um é como se fossem operárias dele. E que ele deveria, como um bom chefe, né, conversar com essas operárias e dizer, olha, minhas filhas, infelizmente, no quesito do sexo, eu não vou poder atender aos seus chamados, mas convido a vocês a me ajudarem a criar os livros, né? A criar essa obra que eu quero desenvolver. E aí ele passou a mesma orientação para Divaldo Franco. Claro que talvez a gente ainda não esteja no nível, né, do Chico, do Divaldo, em sublimar o sexo dessa forma. A gente pode estar no meio do caminho em querer um relacionamento mais saudável, somente com uma pessoa que realmente a gente ama, sem nos relacionar sexualmente, sem afetividade, sem viciação, com a educação sexual. A gente já está no caminho. Precisam achar ainda aquelas pessoas que ainda veem o sexo simplesmente como satisfação de desejo, de experiência. Umas experiências que podem comprometer seriamente, sabe lá Deus quantas vidas vão ser necessárias para se reajustar, né? E aí Alexandre fala, né, que os centros vitais, quando a gente embarca nessas viciações do sexo, nossos centros vitais, nossos centros de força, eles ficam desequilibrados. E nos obrigará como espíritos imortais a situações de desequilíbrio. Aí geram as perturbações de todos os tipos, vai refletir no corpo orgânico, sono desregular, insônia, cabelo cai, a unha fica quebradiça, mal-estar geral. Por quê? Porque o espírito não está bem, nós não estamos bem.
E nosso corpo vai refletir de alguma forma. E aí ele continua, Alexandre diz que a glândula pineal, ela secreta unidades força. Aí eu fiquei assim, nossa, unidades força? Unidade e força. Que pode ser comparada a uma poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. E não relaxada em gastos excessivos de suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então ele diz assim, a gente tem uma usina, a nossa glândula pineal, como se fosse uma usina de força. Mas não é qualquer força, não é uma força assim de terceira, não. É uma força muito refinada, é uma força espiritual. E como toda usina, se é uma força refinada, a gente tem que usar conforme denomina a bula, né, da epífase. Aí ele chama serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. A gente tem que usar em benefício de nós mesmos, no nosso aprimoramento, em benefício do outro. E não usado assim, com qualquer coisa de baixa classe, em atos inferiores, não. Ele continua, um pouquinho mais abaixo ele continua. É indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que economizar as nossas forças. E a gente fala isso, não me economiza. Não quero saber porque eu estou me poupando, né? Justamente nessa questão de reeducação. Eu brinco muito com a Graça. Eu disse, Graça, tu tem muita paciência para assistir certas coisas. Que, como eu me conheço, então eu economizo as minhas forças. Então, tem pessoas que têm muita energia, né? Que é uma usina, assim, potente, produz muita energia. E aí os médicos dizem o quê? Vão fazer atividade física, vão estudar, aproveita a juventude para aprender muita coisa, né? E tem outras que tem uma usinazinha bem pequenininha, né? Que já não produz muita energia. Então, esses principalmente, que ainda tem que economizar ainda mais a energia. Não dá para usar com qualquer coisa, né? Aí, Alexandre diz... A Graça, ela faz uso sustentável. Eu lembrei de você quando eu li. Eu disse, pois é, a Graça, por exemplo, é um exemplo de que a usina dela não produz tanto quanto de uma outra pessoa na faixa etária dela. Aí ela tem que, né, economizar mais ainda o suporte energético dela. Aí o Alexandre fala... os médicos, né, e os profissionais de saúde orientam os jovens a fazer exercício físico, a socialização, em benefício do próprio corpo, usar essa energia em benefício de ti mesmo. Mas são muito raros na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação de energias psíquicas para engrandecimento do espírito. Então essas energias não é somente para o sexo, não é somente para exercício físico, é também para o nosso engrandecimento como espírito. E aí, como espírito, nas nossas tarefas religiosas e espirituais, a gente pode desenvolver em qualquer religião. Onde no protestantismo tem as atividades deles, no catolicismo tem, no espiritismo, que eu tenho propriedade de falar, não falta trabalho. Não falta meios da gente usar essa energia em prol de nós mesmos. É estudo, é trabalho, enfim, é evangelização, é assistência social, não falta não. E aí ele continua, Alexandre, mas o homem, vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, no problema de aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Por exemplo, eu fiquei assim, passada, eu disse, meu Deus, como é que eu não tô nem entendendo, como é que eu vou explicar isso para eles, que Alexandre falou. Que Alexandre diz, repetindo, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Então não se trata assim de, eu vou deixar de fazer sexo, porque, né, eu
tô tendo um comportamento sexual muito conturbado, desequilibrado, não vou fazer mais sexo. Não é bem assim, né? Eu vou estar trabalhando um problema, na raiz do problema, não vou estar. Eu vou estar fugindo do problema. Eu vou estar fugindo da solução desse problema. E a gente vai ver mais um pouquinho mais na frente, porque o André Luiz, ele dá uma sugestão meio estranha, né? Para o Alexandre. Mas antes, deixa eu ler os comentários. A Leusa Tavares. É de Leusa, eu acho que é de Leusa, né? Estou impressionado porque hoje fui chamada pela espiritualidade, com certeza, para um desdobramento à noite. Nunca vi uma live de vocês. E hoje, estando Libra, parei um pouco e cliquei no vídeo. Estou impressionada. Eles usam de tudo, né? Pra nos chamar a atenção. Às vezes é um desdobramento, às vezes é uma live. Às vezes enfim, eles aproveitam de tudo pra nos chamar a atenção. Aí a Graça falou, pois é, eu sou uma pobre ceguinha em doloroso processo reencarnatório. Essa é a desculpa dela mais furada já. Mas essa outra parte é verdade, que ela diz que eu não posso gastar minha energia com aquilo que não traz resultados positivos. Potencializo ficando com Jesus. Pois é. Isso é uma questão de escolha. A gente escolhe. Na verdade, é o nosso livre-arbítrio. Se a gente quer viver a vida material e suas diversas experiências que tem por aí, viva. Nós somos livres. Mas se uma pessoa escolhe a castidade, de só ter de casar virgem, por exemplo, e de ter só aquele companheiro ou companheira pro resto da vida dela, é uma escolha dela. É uma forma como ela quer viver a energia sexual dela. E se tem pessoas que decidem o celibato, de não querer mesmo, de viver, de usar essas energias para outros fins, beleza também. A gente tem que analisar, assim, quais são os resultados que eu vou ter diante dessa minha ação. De como eu uso essas minhas energias criativas. Isso sim que pesa. É isso que a gente tem que refletir em cima antes de agir, antes de tomar uma atitude precipitada. Estou pronta para o celibato? Estou pronta mesmo? Porque requer renúncia e abnegação. Estou pronta para um casamento? Estou pronta para ter uma relação monogâmica, de verdade, raiz? Renúncia, abnegação e qual é a outra palavrinha que ele usa aqui? Ele usa renúncia, abnegação... nem sei. Aqui, renúncia, abnegação e continência sexual. Tá preparado? Pois embarca se você tiver certeza que vai estar preparado. Porque pro celibato e pro casamento é necessário que a gente enfim, até na nossa vida solteira também. É necessário que a gente saiba usar as nossas energias criativas. Tá? Aí ele continua assim. Aí Alexandre diz para André Luiz: entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei da elevação pelo sacrifício? A sangria, aí ele dá exemplos. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de sensações, de vibrações construtivas e santificantes de gratidão, felicidade e alegria. Não é fazer teoria de esperança. Ou seja, o Espírito está dizendo assim, olha, isso aqui não é filosofia não é filosofada não, viu? Isso aqui não é teoria não. Ele disse, isso aqui não é teoria não. É princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação na zona mais baixa da natureza. Então ele está dizendo assim, isso aqui ó, de renunciar, de sacrificar para se reequilibrar, de praticar o bem, para ter estar conectado com essas vibrações construtivas, não é teoria não, sabe por quê? Porque esses espíritos, eles lidam com isso todo santo dia lá no plano espiritual. Os psicólogos, psicanalistas, lidam isso com todos os dias nos seus consultórios. Trabalhando com pessoas que estão nesse desequilíbrio por causa da mau uso das suas forças criativas, mau uso das suas forças sexuais. Os espíritas, os pastores, os padres lidam isso constantemente onde eles pregam.
com pessoas sofredoras. E nós, só repetindo, todos nós passamos por isso. Problemas com sexo, todos nós tivemos ou já teremos, tá? Aí a Adriana pergunta, né? E quando queremos uma relação monogâmica, um parceiro não quer? Deixa o parceiro viver a vida dele, né? Ele não quer ser livre? Pra ele é uma liberdade, né? Você ter vários relacionamentos. Mas você não é obrigado a estar com ele. Você não é obrigada a seguir o mesmo caminho com ele. Então, é a renúncia e o sacrifício que o Alexandre falou. Às vezes a gente tá numa relação em que os dois não têm o mesmo objetivo. E aí vai ter sacrificar. Você vai sacrificar a sua paz para estar com uma pessoa que não vai estar querendo as mesmas coisas que você? Será que vale a pena? Pois é, aí a gente tem que, muitas das vezes na nossa vida, a gente vai ter que escolher entre a nossa própria felicidade e a nossa própria paz. A gente não pode ter a gente tem que tirar das nossas costas essa ideia que a gente tem missão de fazer o outro feliz. Tá? Uma missão não, porque tem que estar junto, mas tem que estar junto com respeito, querendo as mesmas coisas, né? Você não é obrigado a cair no poço, num buraco, porque estão me puxando. Você tem todo o direito de sair e de querer outras coisas também, de querer relacionamentos saudáveis, tá? Nós mulheres, a gente vive isso, sei lá, sabe lá Deus há quanto tempo, de achar que a mulher tem que aguentar tudo, né? Todo tipo de desrespeito. E não é bem assim. Hoje na minha rede social pessoal eu vejo tanto de mulher sendo mães solos, por exemplo. Antes era o maior julgamento, a maior criminalização de mães solo, mães solteiras. E hoje em dia elas estão cada vez mais livres para serem mães solteiras. O problema é da mãe que é solteira ou é problema do marido ou do companheiro que abandonou essa mulher grávida? Quem é que precisa? Quem é que é para ter vergonha? Quem é que é para se esconder, né? Vamos ser honestos, né? Não é a mãe solteira, a mãe tá lá gerando, cuidando. Essa sim merece todo o nosso apoio, toda a nossa proteção. E a este pai, a Deus, deixar Deus cuidar, né, da sua justiça. Não cabe a nós também julgar nem sentenciar ninguém, mas sim acolher quem precisa ser acolhido, ajudar quem precisa ser ajudado, né? Então, assim, e eu não falo só de relacionamento sexual, às vezes é amizade. As energias criativas não somente, mais uma vez, não é somente energias ligadas ao sexo. A gente usa essas energias quando a gente acaricia uma pessoa que a gente gosta, um amigo, uma família. Enfim, é energia criativa. Quando a gente pinta um quadro, quando a gente escreve um texto, quando eu tô aqui com você, e nesse momento que eu tô aqui com vocês, eu estou usando minhas energias sexuais com vocês, eu tô usando essas energias criativas, né? Tô canalizando para esse momento. É muito sutil, isso aí é natural, faz parte de quem somos, né? Ah, Bruna, que bom que a gente tá ajudando, fico feliz. E aí André Luiz, né, tal, começa a conversar, né? Compreendo agora, ele continua, né? Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação, ou seja, da influência da glândula pineal no sexo. E entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipó do sofrimento envolvendo lares e corações. Aí André Luiz está vendo que os sofrimentos que a gente vê dos espíritos, que a gente vê nos lares, que a gente vê nos relacionamentos, tá aí. E justamente nesse comprometimento que a gente carrega há muito tempo. Repetindo, todos os espíritos dizendo que todos nós temos problemas em relação ao sexo. Todos. Emmanuel também reforça essa opinião, parece que é no livro O Consolador, ou Sexo e Destino. Se eu não me engano, sexo é Vida e Sexo. Vida e Sexo é o de Emmanuel. Sexo e Destino é um de André Luiz.
Aí André Luiz começa a pensar sozinho, né? Só que a gente viu hoje na postagem que a gente não esconde nossos pensamentos dos espíritos, né? Aí Alexandre, como é um espírito um pouquinho mais pra frente que André Luiz, aí disse assim, tá, já sei o que você tá pensando. Você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo. Dizer assim, já que o problema tá no sexo, como eu falei, né? Um pouco mais sério. Ah, o problema tá no sexo? Então pronto, encerra o sexo, ninguém mais transa, ninguém mais faz sexo, ninguém mais tem relacionamento sexual, acabou-se. Né? Já que o problema tá nele, vamos acabar com ele. Aí Alexandre continua. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ou seja, não faz sentido querer que assim encerre as atividades sexuais, as experiências sexuais. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitado dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. Então, sexo não é algo profano, não é algo sujo, não é algo vergonhoso, nada disso. O sexo, como ele diz, o uso respeitável do sexo, o uso respeitado dos patrimônios da vida, a união nobre, aquela enobrecedora, onde há sentimentos, onde há amor, não somente atração, não somente atração sexual, atração financeira, nem nada, sabe? Quando há amor, amor mesmo. A aproximação digna, sem desejos sombrios e escusos, constitui programa de elevação, gente. Então, os relacionamentos é pra gente evoluir, é pra gente aprender junto, é pra gente enriquecer. Portanto, aí ele continua, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando estacionamento em desfiladeiros fatais. Aí traz de volta que a nossa amiga, né, Adriana, diz, cabe a nós, Adriana, no nossos relacionamentos, com os nossos parceiros, com os nossos esposos e esposas, nossos amigos, ver. Sabe, às vezes é doloroso porque é muito difícil decidir sobre isso, né? Mas a gente tem que ser assim, infelizmente. Em muitos momentos da nossa vida a gente vai ter que decidir. A gente vai ter que ver se isso vai trazer harmonia para você, para mim, para você, para nossa vida. Se isso vai ser uma experiência que trará harmonia ou trará desequilíbrio. E em cima disso a gente decide. Porque o nosso estacionamento, a nossa queda não compensa cair. Para acompanhar alguém que não está querendo crescer junto com você, que não está tendo os mesmos objetivos que você. Mas é claro, né, que isso requer muita conversa, muito diálogo, né? Enfim, muita conversa mesmo. Precisa conversar muito sobre isso, muito, para tomar qualquer tipo de decisão. Mas saiba que entre a nossa paz, a gente sempre tem que optar pela nossa paz, tá? E é isso. Nossa, jamais que a gente pensava com a glândula são as escolhas. Todos nós temos livre-arbítrio, tá lá. Quando a gente estuda sobre influência espiritual, né, no livro dos espíritos, a gente vê, a gente tá lá, nós somos cercados por espíritos, né? Eles estão aqui, ó, ao nosso redor. Estão em maior número do que os encarnados. Aí os espíritos dizem, tem de sempre do teu lado um espírito bom, que vai te influenciar coisas boas. Às vezes são coisas que a gente não quer, obviamente, nem tudo eles vão concordar com a gente, né? E ele diz assim, também tem espíritos que te induzirão ao mal, que vão te excitar o orgulho, a vaidade, a luxúria, enfim. Cabe a você decidir. Então, é em nós, a culpa não é o obsessor, a culpa não é do nosso companheiro, da nossa companheira, tem que partir da gente, sabe? E nessas horas a gente tem que ter muita firmeza, né? A gente tem que ter muita firmeza e muito, assim, certeza dos ideais que a gente tem, porque fácil não é. Mas nessas horas de aflição, a gente tem que decidir, tá? E eu desejo que você fique bem, tá bom? A felicidade não está no outro, lembramos disso, justamente.
Escolher é fundamental e poder fazer isso todo dia. A gente escolhe todo dia, né? A gente escolhe qual é a cor que a gente, da roupa que a gente quer vestir, o que é que a gente vai comer. A gente também tem o direito de escolher, né? E encerrar ciclos na nossa vida. Ensinar relacionamentos de amizade, enfim. Né? O único relacionamento que não dá pra gente acabar é com a gente mesmo, né? A gente sempre vai estar com a gente. Por isso que Jesus dizia, né? Ama-te a ti mesmo. Primeiro se ama, depois vai amar alguém. Então é isso, gente. Tá vendo como o assunto é... E detalhe, né, tá? Esse assunto não se esgota com esse ideal de Alexandre e de André Luiz. Tem muita coisa aí que a gente ainda vai descobrir sobre a glândula pineal. E pode ter certeza que mais pra frente a nossa ciência vai se deparar com esses conhecimentos já trazidos por André Luiz, tá bom? Pela espiritualidade. A gente vê isso todo dia. Um exemplo foi Água e Marte. Quando descobriram Água e Marte, ó, a mãe de Chico Xavier no livro Diário de uma Mãe Morta já falava há muito tempo sobre Água e Marte. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa noite de hoje. Obrigada por todos e todas que estiveram aqui comigo. A live vai ficar salva para quem chegar, para quem chegou agora. E é isso, a gente se vê agora, eu acho que segunda-feira. Tchau, gente. Beijo. Boa noite.